possam continuar orando em vossos corações e que tudo que a mesma venha falar seja inspirado por Deus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. É com muita alegria que eu estou hoje aqui à frente da Palavra de Deus e eu peço que os irmãos fiquem em atitude de oração para que hoje não seja falada as minhas palavras e sim a palavra do Senhor para cada um de vós. Como já foi dito, hoje nós falaremos sobre a perseverança e a vitória. Parece redundante, mas os irmãos já tiveram a curiosidade de pesquisar o significado dessas duas palavras? Bom, eu pesquisei. E no dicionário nós encontramos o seguinte significado para perseverança. Perseverança significa firmeza, paciência, afinco. Ou seja, é uma característica de uma pessoa que não desiste jamais. Já a vitória, como o nome já sugere, é a ação ou o efeito de vencer, sair triunfante em uma disputa ou uma adversidade. Nessa noite, nós iremos analisar a história de um homem que demonstrou 3 características de suma importância na nossa vida cristã: a coragem, a consagração e o vigor. E através dessas 3 características, ele foi perseverante e venceu. Os irmãos têm alguma noção de quem eu posso estar falando? Não? Pode ser Josué, Jacó. Exato, porque na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que foram perseverantes e venceram. Mas hoje nós falaremos do jovem homem Caleb. Nós vamos ver um pouco com os exemplos da vida desse homem, como nós podemos ser perseverantes e também vencer mediante as nossas dificuldades. Vamos começar falando um pouco sobre a característica coragem. Caleb, ele pertencia à tribo de Judá. E quando ele tinha 40 anos, ele foi escolhido por Moisés para espiar a terra de Canaã. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 6,16. Algum dos irmãos poderia me ajudar, por gentileza? Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e aos preceitos que ele nos deu. Então, nós temos um versículo que fala que nós devemos obedecer a Deus. Nessa fase da vida de Caleb, ele teve um desafio, que foi observar as terras de Canaã. E os irmãos sabem qual é uma das características da terra de Canaã? Os homens daquela terra, eles eram altos, enormes, parecidos com gigantes. Então, os relatórios que foram trazidos a Moisés não eram relatórios bons. Somente o relatório de Josué e Caleb mostrou que, mediante mesmo as diversidades, eles confiavam em Deus. Alguns irmãos já pararam para pensar nessa situação? Se fossem nós que estivéssemos diante de gigantes, como nós iríamos reagir? Eu não teria coragem de enfrentar um gigante. Os irmãos teriam? Difícil, né? Pois é.
diferente com o povo israelita. Eles estavam amedrontados pelas dificuldades que encontraram para conquistar a região de Canaã. Olha que ponto chegaram, pegaram pedras para jogar em seus líderes, no caso Moisés e Arão. Os irmãos já se imaginaram tentar dissipar esse tipo de animosidade, esse tipo de situação? Como é difícil. Mas foi exatamente nesse tipo de situação que Caleb demonstrou uma grande coragem e interviu, falando as palavras que está escrita em Números 13, 30. Algum dos irmãos pode ler? Então Caleb fez falar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente construir vinhedas, e certamente prevaleceremos sobre elas. O que nós podemos observar aqui é que a confiança e a coragem de Caleb não estava no número de homens, nem na força do exército a qual ele pertencia. A força de Caleb e a confiança dele estava no Senhor. Quantas vezes nós nos amedrontamos mediante a uma dificuldade que não tem nem metade do tamanho dos homens que o povo israelita precisou enfrentar? Mas sabe por que nós falhamos? Porque nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, quando deveríamos colocar a nossa confiança nas mãos de Deus. Existe uma música chamada Montanha, eu acredito que seja do conhecimento de todos, que diz assim: encontrei montanhas que montes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz.
Todos nós o mesmo, quando estivermos passando por um momento de adversidade e tudo parecer perdido. Clamemos ao Senhor pedindo forças para continuar a nossa caminhada aqui neste mundo, onde nós somos peregrinos. Vamos falar agora um pouco sobre a segunda virtude, que é a consagração. Todos os espias daquela geração que foram escolhidos, ele tinha visibilidade em sua tribo. Não foi qualquer pessoa que foi designada para esse cargo que era muito importante. Os homens que foram escolhidos, eles se destacavam pela sua bravura, talvez pela sua força física, pela sua inteligência. Porém, entre todos esses homens, existia uma linha que distinguia eles de Caleb e Josué. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 1, do versículo 35 e 36. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Deus chama Caleb de servo em Números 14, 24. E talvez essa atitude de Caleb aos nossos olhos seja uma atitude simples, mas aos olhos de Deus essa atitude foi grandiosa. Caleb, em momento algum, ele procurou defender os seus interesses. Ele procurou glorificar e servir ao Senhor da melhor maneira possível. Você se considera um servo do Senhor? Sendo servo do Senhor, você já procurou servi-lo de todo o seu coração, deixando de lado os seus interesses? Se você ama de teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, tu ouvirás da boca do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Está escrito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Caleb, ele consagrava-se ao Senhor, e eis aí o segredo da sua força. Ele confiava totalmente em Deus e em suas promessas, e por esse motivo, ele não ficou desanimado com as pressões e dificuldades desse mundo. Como é que está a sua confiança para com Deus? Você está entregando tudo a Ele? Ou você está deixando alguma coisa desviar o teu olhar do Pai? Deus enxergou naquele jovem a consagração e a força. Está escrito em Números, capítulo 14, versículo 24, que nós já lemos, que eu já ali em cima, que diz: mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, ele eu trarei a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Algumas versões falam tomará como herança. Apesar de todos os relatórios serem contrários ao de Josué e Caleb, eles permaneceram firmes. Eles não mudaram a sua posição para seguir a maioria. Sabe por quê? Porque eles queriam se consagrar e eles queriam se entregar e obedecer a Deus de todo o coração. Agora uma pergunta aos jovens: vocês já seguiram alguma vez a maioria? Você
Você já se deixou levar pela multidão? Já deixou de obedecer a palavra de Deus e a sua vontade só para não ser taxado de estranho, careta, ou até mesmo chamado de besta, pois não está curtindo a sua juventude? Vai curtir o mundo, você está novo, tem muita coisa aí para curtir. Ou você, assim como Caleb, prefere servir ao Senhor e se manter firme nessa jornada? Reflitam sobre isso. Vamos agora para a nossa terceira e última característica, o vigor. Quero pedir ao irmão ou irmã que possam ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E aquele que luta e tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Nós podemos usar esse versículo e fazer um paradoxo com a vida, um exemplo de vida de um atleta. Todo atleta, independente da modalidade, ele exerce o domínio próprio e a resiliência. Seja no comer, seja no dormir, no exercício físico. Tudo isso ele faz para que no dia da competição ele tenha vigor e resistência. Mas não se enganem quanto à idade, certo, irmãos? Porque o atleta, ele não é obrigatoriamente um jovem, a flor da sua idade. Voltando a Caleb, os irmãos sabem com quantos anos de idade ele alcançou a terra prometida? 80. Na base de 85 anos. É isso mesmo. Geralmente nessa idade, o que as pessoas buscam? Descanso, calmaria, diminuição dos afazeres diários e, por que não, a aposentadoria, não é mesmo? Mas olha o que está escrito em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Se nós perseverarmos e esperarmos no Senhor, entraremos com Ele nas mansões celestiais. Vamos ouvir agora o que o Caleb falou, o próprio Caleb falou. Em Josué 14:11, ele falou essas palavras. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Com essas palavras nós podemos ver que a força de Caleb, ele não vinha dele mesmo. A força de Caleb, ela vinha do Senhor. Em momento algum, Caleb buscou uma tarefa fácil, uma terra fácil de conquistar, ou até mesmo uma terra já conquistada. Ele observou com cuidado as colinas de Hebron, com as nações inimigas ali presentes. Ele confiou, ele perseverou e ele conquistou o seu objetivo. Hoje em dia, é muito fácil encontrar na igreja, principalmente vindo de nós jovens, reclamando do cansaço, dizendo que já estamos velhos demais para fazer o trabalho do Senhor. Muitos até se acomodam a somente vir à igreja
ouvir a palavra, voltar para casa e acham que isso é suficiente. Nós sabemos que nós estamos fazendo se cumprir as palavras que está escritas em Isaías 40:30, que diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão e nós cairemos. Mas como nós podemos nos conformar com isso, se no versículo 29 do mesmo capítulo, lá afirma que Deus dá força ao cansado e alimenta forças aos que não têm nenhum vigor? É exatamente aí, irmãos, que existe a diferença que distingue nós do jovem homem Caleb. Ele se alimentou dessa fonte de vida que é Jesus. As suas forças, elas eram renovadas a cada manhã. Ele não temia, e mesmo com 85 anos de idade, ele perseverou de adversidades. Pois quem prometeu a ele não é homem para que minta. Está escrito em Números 23:19, primeira parte. Deus não é homem para que minta para nenhum de nós. As palavras que o Senhor nos diz, nós podemos ter a certeza que ela se cumprirá em nossas vidas. Caleb, em momento nenhum da sua vida, ele desistiu ou desanimou. Ele se manteve firme em seu propósito. Ele confiou em Deus. E foi confiando em Deus que ele perseverou e venceu. Qual está sendo a sua montanha hoje? Qual está sendo a montanha que você acha que não consegue atravessar? Eu gostaria de te dizer que sozinho você realmente não vai a lugar nenhum. Você deve buscar a Deus nesses momentos. E é entregando nas mãos deles que você vai conseguir transpassar essa dificuldade. Então, irmãos, a mensagem foi breve, já estou concluindo. Mas eu queria dizer para os irmãos que se você está passando por alguma adversidade, persevere. Se você se sente triste e desanimado, persevere. Se você sentir um vazio, persevere. Porque se você perseverar,
Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Amém, irmãos? Persevere até o fim e você vai conseguir cumprir a missão de vir até aqui e falar da palavra de Deus. Peço que todos fiquem de pé e vamos cantar mais uma vez, agradecendo a Deus por esta palavra. O hino de ordem 116. estamos, Senhor, para te agradecer pelas infinitas bênçãos que tem feito em nossa vida. Queremos te pedir, ó Pai, a tua proteção. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor nos dê forças para perseverar mediante as dificuldades dessa vida, que não são poucas. Ajuda-nos a transpor as montanhas que nos atrapalham a chegarmos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos fortes e a não desviar o olhar da Tua cruz. Amém. Fica com cada um aqui presente nessa noite, Senhor. Abençoa também os Teus servos que não puderam estar aqui.
conosco